Ele está chegando. Nós vamos iniciando, então, aqui. Boa noite, né, a todos e a todas que estão acompanhando aqui, então, a nossa live pelo YouTube. Eu sou a Roberta Moreira, estou como presidente da Comissão de Direito Sistêmico da UAB Itaquera. Então, bem-vindo ao canal. E eu vou passar a palavra para a Elza para a gente iniciar, então, o nosso evento. O doutor Sami já está aqui conosco. Boa noite, pessoal. Uma Boa alegria estar aqui com vocês. E eu vou passar, então, para a Thaís para a gente iniciar aqui o nosso encontro de hoje. Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês, com o Dr. Sami. Meu nome é Elza, eu estou como presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Poços de Caldas e a nossa missão aqui enquanto presidentes e vice-presidentes de comissão é difundir o direito sistêmico, estamos a serviço do direito sistêmico e era uma vontade muito grande ter o Dr. Sami conosco, uma vontade muito grande também da nossa comissão, desde que nós fomos a Campinas no evento, todas juntas para assisti-lo. Dr. Sami que nos inspirou muito, que me inspirou a primeira vez que eu conheci o direito sistêmico e as constelações familiares lá na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, em 2015. Foi muito impactante para mim. Então, assim, gostaria muito de poder compartilhar todo esse conhecimento e é uma alegria muito grande estar aqui. A gente sabe que fica difícil para você atender todos os chamados de todas as comissões de direito sistêmico, porque já somos 111. Então, tivemos a ideia de nos reunir com amigos queridos, colegas de pós-graduação da Hellinger e Novari, da turma 2, e é uma alegria estarmos juntos hoje aqui. Então é isso, eu agradeço muito que você tenha atendido o nosso convite e passo a palavra agora para a Thaís. Gratidão, boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Doutor Sami, que alegria, o desejo de todos também é o meu desejo. E estou muito feliz representando aqui a Comissão de Direito Sistêmico de Santos. E eu poderia falar muitas coisas a respeito do Sami, de tudo que eu aprendi, de tudo que nós vivenciamos na nossa pós-graduação, mas eu vou deixar aqui uma reflexão que ele compartilhou conosco em um dos módulos, e foi algo que impactou demais a minha caminhada, em permanecer nessa caminhada, olhando para o direito sistêmico, olhando para a justiça com um novo olhar. E foi a reflexão, que foi um poema do Carlos Castanheira, e eu vou ler muito rapidamente. Um caminho não é só um caminho, e não há desrespeito a si ou aos outros em abandoná-lo, se é isso que o coração nos diz. Examine cada caminho com muito cuidado e deliberação. Tente-o muitas vezes, tanto quanto julgar necessário. Só então pergunte a você mesmo, sozinho, uma coisa: este caminho tem coração? Se tem, o caminho é bom. Se não tem, ele não lhe serve. Um caminho é só um caminho. E essa reflexão foi muito profunda e muito importante e serei sempre grata. Bem-vindo, Sami. Agora eu vou passar a palavra, não lembro para quem, para o Dr. Mauro. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com todas as pessoas, com todos e todas. Eu estou vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico da cidade de Petrópolis. Eu gostaria de agradecer ao Sami pela disponibilidade, a Elza e a Thaís pela ideia, as idealizadoras desse projeto. Gratidão a elas. Gratidão à doutora Tilda Chalub, que é a nossa presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Petrópolis, e também ao doutor Marcelo Schaefer, que é o presidente da subseção da OAB de Petrópolis. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Agora a palavra é para Janice.
Sim, boa noite a todos. É uma satisfação estar com todos os meus colegas da pós, colegas presidentes das comissões, com o Dr. Sami. Quando eu conheci o Dr. Sami pela primeira vez presencialmente foi no Simpósio de Direito Sistêmico em São Paulo, em 2017, está fazendo 3 anos exatamente, né, no mês passado. E quando eu encontrava com o Dr. Sami, eu falava para ele, sou Janice, de Ribeirão Preto, sou Janice, para ele gravar a minha figura, e aí depois eu entrei na pós-graduação, e se eu estou aqui hoje em nome da Comissão de Direito Sistêmico de Ribeirão Preto, eu tenho isso em honra ao Dr. Sami, que deu todo esse respaldo, essa força. É algo assim que a gente voltava da pós-graduação e voltava para a nossa cidade e nós tínhamos que fazer algo, assim como no fórum também, né, do projeto que a gente desenvolveu. Então, sempre esse apoio, essas intuições que ele vinha e guiava cada caminho. Então, é com o coração, Dr. Sami, que a gente está aqui hoje para compartilhar e para ter a sua presença aqui. Então, é uma grande honra. Gratidão. Agora eu passo para a Keila. O microfone está fechado, Keila. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença de todos que estão nos assistindo agora, nos vendo aqui ao vivo, e a todos que ainda vão ver esse vídeo, né, que com certeza ficará gravado. E eu quero agradecer a Thaís e a doutora Thaís e a doutora Elza pelo convite feito ao nosso querido doutor Sami, nosso mestre, nosso professor. E quero agradecer também o apoio. Eu estou como presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Franca, então eu agradeço o apoio da minha subseção aqui de Franca, em nome do Dr. Marcelo Noronha Mariano, nosso presidente, que sempre nos apoia, sempre estimula, incentiva esses eventos para nós espalharmos o conhecimento para a nossa classe e para os cidadãos em geral. O meu muito obrigada. E, doutor Sami, é uma honra, um prazer recebê-lo aqui. E esse convite, eu penso que foi mais do que um convite, é uma forma que nós encontramos de externar a nossa gratidão por tudo que nós recebemos. E como alunas da pós-graduação do Direito Sistêmico, nós recebemos muito, sim, de todos os professores, e em especial hoje nós deixamos aqui, mais do que o nosso agradecimento, a nossa homenagem, não só pelo mestre que nos ensinou tanto, mas também pelo pai do direito sistêmico. E eu aprendi que nós podemos ser mais do que operadores do direito, nós podemos ser construtores do direito. Então, nós estamos encerrando um ciclo agora, acabamos de receber nosso diploma na pós em Direito Sistêmico, e com certeza iniciamos um novo ciclo, e eu, particularmente, com esse propósito de ser uma construtora do direito, do novo direito. Muito obrigada, doutor. Eu passo agora para a Daniele. Obrigada, Keila. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer também a Thaís e a Elza que tiveram a iniciativa, a ideia deste projeto, e aí nós, colegas da pós-graduação da turma 2, né, aderimos aí ao projeto que foi ideia delas, e a gente está muito feliz aqui hoje, Dr. Sami. A turma 2, né, pioneira, de certa forma, na pós-graduação de Direito Sistêmico, a gente vivenciou muitos momentos especiais, momentos inesquecíveis.
E eu lembro no último dia, onde nós fizemos uma colação de grau simbólica e recebemos um certificado, onde havia muita alegria, muita emoção e muito choro, né? A gente se emocionou muito por estar se despedindo, e é uma turma muito especial. Eu também lhe conheci como com a colega Janice naquele congresso da OAB, no centro da cidade, lá no começo de 2017, e lhe assisti no Fantástico, e fiquei encantada com tudo aquilo. Meu encantamento foi tão grande que no meio da pós da turma 2 de Direito Sistêmico, eu resolvi fazer outra pós junto, né, com vocês, que foi a de formação em constelação. E acabamos de receber o certificado da T2, e agora estou no último módulo da G4 já, da formação em constelação. E não pretendo parar, porque cada vez mais que a gente estuda e aprende, mais a gente vê o quanto que ainda tem para aprender e saber. Então, com muita humildade, com muito respeito, com muito amor, é que a gente recebe o Dr. Sami aqui. É uma pessoa encantadora na vida pessoal, profissionalmente. É um juiz que, quando eu conheci, eu falei, é um juiz diferente, é um juiz especial. E foi assim, foi muito especial para nós tê-los conosco ao longo aí de 2 anos e meio. Então, gratidão a Bert Hellinger por estarmos todos aqui juntos, a Sophie Hellinger, ao Dr. Sami, a todos, todo o pessoal da Inovar e da Hellinger Schul também, a minha gratidão profunda aqui a todos vocês. Obrigada, Dr. Sami, é uma alegria tê-lo conosco hoje. E eu passo a palavra à doutora Roberta, novamente. Microfone, Roberta. Teu microfone está desligado. E agora, voltando, né, falando desse lugar como presidente, estando presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Itaquera. Então, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade dessa diretoria em trazer esses novos olhares para a região da Zona Leste, na pessoa aqui do nosso presidente, doutor Eduardo, da vice-presidente, a doutora Isabel. E aí, novamente, também trazendo esse caminho, né, que o Sami nos trilhou. Eu lembro que eu já conhecia as constelações familiares desde 2005, e também nesse processo de autoconhecimento. E quando eu ouvi uma nota, ainda nem tinha nada assim, eu ouvi uma nota que tinha um juiz aplicando lá em Itabuna, eu falei, nossa, é isso que eu quero. Conseguir conciliar duas coisas que eu gosto tanto. E nesse lugar eu fui buscar formações para poder fazer a formação de constelação familiar, eis que eu encontro uma justamente que tinha um módulo que era com você na época, com a doutora, com a Simone Arrojo, e tinha um módulo de direito sistêmico. Então, assim, eu sempre falo que eu sou agraciada porque eu já iniciei nesse lugar e aprendendo com você naquele módulo que, para mim, eu falei, eu não quero ver mais nada, eu quero só aqui esse módulo. E foram momentos muito intensos. E aí depois veio o simpósio, e aí depois vem os cursos, e sempre é muito bom poder partilhar esses conhecimentos. Então, nada mais natural que a nossa jornada, né, que era uma palestra, se transformou numa jornada rica, né, nesse sentido de trazer pessoas que a gente admira, começar com você, trazendo todo esse campo aí do direito sistêmico, e que hoje a gente está cada vez mais ampliando, né? Então, assim, gratidão. E eu vou passar a palavra, então, para a Elza fazer a apresentação oficial e a gente iniciar o nosso evento. Então, gente, eu vou só aproveitar esse espaço de fala para agradecer a minha subseção aqui de Poços de Caldas, ao presidente, doutor Otacílio, e à nossa comissão também, e a toda a diretoria. Então, a gente passa a palavra para o doutor Sami Storch, que é juiz de Direito na Bahia, coordenador do curso de pós-graduação na Faculdade Novari, Hellinger Schul, de Direito Sistêmico, e é o criador do Direito Sistêmico. Com muita alegria, com a palavra, Dr. Sami Storch. Muito obrigada. Bom, meus queridos amigos, estão me ouvindo bem? Tudo bem?
Muito bom estar aqui com vocês, revê-los também, todos. Um dia depois do Dia do Advogado, né, que na verdade é o dia da instituição dos cursos jurídicos no Brasil, é o nosso dia dos magistrados também. E então, estar aqui com a OAB falando a respeito de direito sistêmico, né? Aconteceu desse movimento poder ser experimentado inicialmente comigo no judiciário, a partir do movimento de um juiz, né? Eu vejo que os juízes têm o seu papel de representante do poder judiciário nessa história, mas os advogados têm uma força imensa. Os advogados têm um poder no judiciário. Eles, inclusive dentro dos tribunais, né, como parte, como membros dos colegiados do 5º Constitucional, mas não só isso. Os advogados é que representam os legítimos reclamos e anseios e necessidades da população. Então, são os advogados que trazem as petições, que trazem as demandas, que trazem, e muitas vezes que trazem as soluções também. É claro que nem tudo precisa ser judicializado. Nem todos os países têm esse índice de judicialização como no Brasil. Isso é cultural. E muita coisa está se transformando e vai se transformar muito mais. Porque é claro que não precisa necessariamente todos os conflitos serem decididos por um juiz. Muitas coisas podem ser resolvidas nos escritórios de advocacia ou nos centros de mediação. Os advogados estão descobrindo, assim, nitidamente a importância da sua própria capacidade mediadora, né, a condição de muitas vezes resolver as coisas no próprio escritório, juntar as partes, encontrar uma boa solução consensual. Isso está sendo muito incentivado. Então, é algo que toda essa crise está trazendo de bom, porque a crise gera necessidade de transformação, necessidade de olhar com mais cuidado. O que a gente está fazendo que não está dando certo? O que precisa ser aperfeiçoado? E nisso, os advogados têm um papel fundamental, né? Um protagonismo muito importante. E o que foi mencionado, que são 111 comissões de direito sistêmico na OAB, eu vejo isso assim como uma coisa muito linda que está acontecendo, né? Já ouvi até comentários de que eu não gostava das comissões de direito sistêmico, mas as comissões de direito sistêmico têm um papel multiplicador incrível, né? São os frutos de muitas sementes plantadas, e vocês estão aqui para representar isso. Começou com uma pequena horta e, de repente, é uma plantação que está crescendo e se expandindo e se multiplicando. E a OAB é um lugar onde isso está acontecendo de forma exponencial, né? E a tendência é que isso seja muito mais na OAB do que nos tribunais, porque os advogados são muito mais do que os juízes em quantidade, né? Então, a capacidade de multiplicação é muito grande com os advogados. Então, e eu fui advogado durante 6 anos, eu conheço um pouco da realidade dos advogados, desse papel, né? Eu advoguei mais tempo do que muitos advogados, assim, de fato mesmo, no contencioso, eu tive essa experiência, né? Que eu guardo, eu gostava de advogar, viu? Não era uma coisa que eu não gostava, não. Gostava, mas me identifico mais agora com a condição de juiz. Que bom, né? Gostar de onde a gente está. Mas respeito muito, valorizo e me alegro muito de poder ter os advogados ligados nesse mesmo movimento, caminhando juntos, né? Na hora do processo, cada um tem a sua função, cada um no seu lugar, cada um se posiciona como melhor lhe convém, mas a ciência é ampla e todos nós podemos acessá-la, e uma ciência grande que traz uma grandeza, um crescimento, uma amplidão
no pensamento, na compreensão, ela merece estar à disposição de todos, porque dentro dela nós caminhamos, aí cada um no seu lugar, a gente faz algo muito bonito a serviço das pessoas, a serviço da vida. Então, uma alegria. E, gente, para ser bem sincero, eu vim com o pensamento diante de um convite tão carinhoso de vocês, né, que se reuniram assim para fazer esse encontro. Então, eu pensei em responder algumas perguntas, em ver o que vocês estão querendo, o que vocês estão esperando, e na medida das minhas possibilidades, eu poder contribuir, falar um pouco da minha experiência, o que vocês estão precisando. Pode ser assim? Oi, pode sim, Sami. Na verdade, a gente tinha conversado um pouco para você fazer a reflexão do próprio direito sistêmico, né? Como que ele surge, como ele cresce e como você já disse, né? Tem se desenvolvido tanto. Eu vou, enfim, a gente fica aqui mais aguardando isso, né? Bom, algo mais geral de como o direito sistêmico surge, como é que eu vejo? O direito sistêmico é o próprio direito em evolução com a luz trazida pelas constelações familiares. As constelações familiares incluem todos os conhecimentos desenvolvidos anteriormente, denominados pensamento sistêmico também, né? Nós sabemos que o Bert Hellinger já tinha essa compreensão bem clara do pensamento sistêmico, da teoria dos sistemas. Agora, ele não se deteve na teoria, ele era um homem de prática. A ciência dele é fenomenológica, ele gosta de olhar para frente, gostava, né? Digo gosta porque eu sinto a presença dele, e é tão recente que ele se despediu desse plano material, mas a filosofia dele, o trabalho dele todo foi com um olhar para o que acontece, de olhos abertos, aqui e agora, o próximo movimento, esperando e buscando o próximo movimento. É um olhar para frente. É um homem, um visionário, né? Não é um cientista que estudou pela metodologia científica tradicional. Ele é um visionário, ele observa, ele fez diversas formações, diversos cursos, tinha um amplo conhecimento de psicanálise, de várias escolas de terapia, mas as compreensões que ele trouxe vieram de algum lugar além, né? Porque ele trouxe novidades. Ele não se deteve nas teorias já estudadas anteriormente. Então, ele observou que algumas teorias, na prática, não funcionavam muito bem. Elas faziam sentido, mas e agora? O que cabe nesse momento? O que está acontecendo aqui agora? Isso é fenomenologia, é se expor ao fenômeno que acontece agora em cada palavra, em cada silêncio, em cada movimento, em cada olhar. E a partir daí, ele trouxe novas descobertas que não estão incluídas nos teóricos do pensamento sistêmico anterior. São constelações familiares segundo Bert Hellinger, ou como a Hellinger-Schule está dizendo agora, Familienstellen, né, que é o procedimento, é a prática da constelação como o Bert fez, porque constelações familiares não é a tradução literal. Familienstellen não tem uma tradução literal para o português. Então, uma abordagem nova que ele trouxe, já não é mais tão nova, porque já tem algumas décadas, mas ainda é nova porque ainda não está plenamente validada cientificamente. Quem se dispõe a se expor a essa prática, os efeitos são nítidos, são evidentes. A ciência em si
não depende das pessoas dizerem o que é ciência e o que não é. Ela não depende de alguém acreditar ou não nela. Ela acontece, ela é. Aí depende de quem tem uma postura fenomenológica de observar e se deixar tocar pelo movimento que essa ciência representa. Então, se eu digo uma palavra e eu percebo que isso tem um efeito, se eu faço uma reverência e eu percebo que isso tem um efeito, o efeito está acontecendo e não tem o que discutir, porque ele é. Aí a pessoa vai lá, critica, não, mas isso não tem base científica. Gente, que espécie de cientista é essa que nós criamos, que não olha para frente, que olha para trás e não percebe o que está acontecendo diante dos seus olhos, e se esquece de olhar para as pessoas que estão vivendo o movimento, que estão sentindo na própria pele, que estão se beneficiando de algo, né? Então, constelação é isso, é essa postura de vamos olhar para o que funciona. Não é repetir o que o Bert Hellinger falou. Por que nós adquirimos uma confiança no que o Bert Hellinger falou? Porque nós experimentamos. Não é simplesmente por papagaiagem, porque a gente escolheu uma pessoa para acreditar em tudo que ele fala. Na verdade, ele mesmo nunca disse que é para acreditar no que ele fala. Ele nunca aprovou que alguém se apoiasse nele e achasse que ele ia dar resposta para tudo. Ele não dava respostas para tudo. Ele deixava que cada um visse por si mesmo, cada um fizesse o movimento por si mesmo. E assim eu vejo que devemos continuar. Para mim, isso é uma postura própria de um cientista que quer ver o que acontece, quer experimentar, né? Quer provar. Para provar, nós temos que experimentar. Bom, dentro dessa postura, eu experimentei algumas constelações que me trouxeram percepções muito impactantes sobre como podem acontecer reconciliações em nível profundo na vida das pessoas, onde o direito anteriormente atrapalhava a solução, né? Pela aplicação das leis da maneira tradicional e pela postura dos profissionais do direito, muitas vezes a lei não traz um efeito pacificador, não traz um efeito solucionador, não traz uma libertação das velhas dinâmicas conflituosas que se repetem através das gerações e dos milênios, né? E que são próprios da natureza humana também. Mas a constelação, de repente, promove um olhar de inclusão, de pertencimento, de dar a cada um, reconhecer o lugar de cada um, de modo que o campo todo se harmoniza, ganha força, ganha uma vibração no sentido da vida, e aí as pessoas abaixam as armas, elas perdem a necessidade de lutar pelo seu reconhecimento, pela sua sobrevivência, de se vingar, de buscar compensações pelo que doeu. De repente, com o movimento da constelação, isso se alivia, tudo flui, as pessoas podem se abrir para algo novo, porque percebem o que estava por trás do movimento seu e dos outros. Então, tudo faz sentido, ganha um novo sentido. E essas compreensões trazem uma luz para o próprio direito. Além de um método para resolver conflitos, para ajudar as pessoas a perceber qual que é o melhor caminho, e a constelação proporciona isso, né? De uma forma maravilhosa, às vezes conflitos aparentemente insolúveis, aqueles que as pessoas se recusam, não querem aceitar uma solução consensual, e para quem vê de fora não entende. Por que as pessoas estão discutindo por isso? É algo tão simples, é algo tão pequeno. Mas não é algo pequeno, porque aquilo que está nos autos não é aquilo. Aquilo é uma forma que a pessoa encontrou, através do seu advogado, de expressar uma necessidade que ela mesma não reconhece, que é a necessidade essencial, um reconhecimento, uma compensação, uma tentativa de incluir alguém que foi deixado para trás, que não foi visto,
né, uma dor profunda, uma grande renúncia que aconteceu. E a constelação faz isso de uma forma maravilhosa, permite que isso venha à luz e que as pessoas reconheçam e que digam, sim, agora eu vejo, agora eu vejo, agora eu entendo. E a pessoa entende por que a outra estava agindo daquela forma, agressiva, com tanta animosidade. Ela percebe por quem que aquela pessoa estava chorando, por quem que aquela pessoa estava gritando, né? E aí ela percebe também por quem que ela mesma estava agindo daquela forma e pode dizer para outra, eu não estava vendo, agora eu vejo a sua dor, agora eu olho para o que está, para onde o seu coração estava olhando quando você me disse aquelas palavras, quando você saiu de casa, quando você cometeu aquela agressão, agora eu vejo. E as pessoas deixam de querer excluir umas às outras, porque elas percebem por onde que a outra se encaixa na sua realidade. E podem até agradecer, né? Não se trata também de perdoar, né? O Bert fala algo muito importante em relação ao perdão. Não se trata de passar panos quentes, de passar a mão na cabeça, de perdoar alguém, fingir que não aconteceu nada, mas de reconhecer o que é, reconhecer e deixar que cada um arque com as consequências dos seus atos. E para quem representa o Estado, cumprir as medidas necessárias para que cada um arque com as consequências dos seus atos, porque isso é necessário para um processo de equilíbrio, para que não deixemos dívidas para as próximas gerações. Quando algo não é honrado, uma dor não é reconhecida, alguém não arca com as consequências dos seus atos, e outra pessoa fala, não foi nada, eu te perdoo. Isso também é uma forma de ela se subtrair à necessidade de resolver aquilo que precisa ser resolvido. Então, a pessoa que engole uma dor, que engole uma mágoa e não expõe o que precisa ser exposto, não trabalha, não cobra o que lhe cabe cobrar, deixa uma dívida, os filhos vão querer vingar. E talvez os filhos, de forma cega, tentem se vingar em cima de outras pessoas e repetir a mesma dinâmica. E vão honrar tanto o agressor quanto a vítima, agredindo uma outra pessoa que não tem nada a ver, né? Em nome da vítima. Muitas vezes, na maioria dos casos, trata-se da relação com pai e mãe, né? Os filhos, pelo amor profundo que têm pelos pais, pelo vínculo profundo, quanto mais os pais são excluídos do seu coração, mais os filhos tendem a querer incluí-los. Mas ele o faz de forma inconsciente, porque ele mesmo excluiu. Então, se é dito ao filho, a sua mãe é ruim, sua mãe não é uma boa mãe, esse filho se sente, ele repete, porque racionalmente aquilo faz sentido, porque a mãe abandonou ele, porque a mãe teve problemas e tal, mas inconscientemente ele sente que não tem como excluir, porque essa mãe pertence a ele, e não há como ela deixar de pertencer. É a mãe dele, ela está presente em cada célula desse filho. E como o Bert explica, a alma dele está conectada diretamente com a alma da mãe. Existe um vínculo profundo. E aí ele vai em busca daquilo que lhe falta. Repetindo, ele faz essa busca, ele faz na própria vida, repetindo um padrão que ele tentou excluir. O que isso tem a ver com o direito? Né? Primeiro, tem a ver com a prática, tem a ver com o olhar, tem a ver com a capacidade do profissional, do operador, do construtor, da pessoa que trabalha no direito, de reconhecer as ordens sistêmicas que estão atuando e de reconhecer o que dá força para o seu cliente, o que conecta ele à vida, o que pode ajudá-lo a se libertar do emaranhamento, daquilo que está atrapalhando a vida dele e que fez com que ele viesse à procura de um profissional para entrar com uma ação. Né?
o advogado que tem esse olhar, ele pode não acreditar totalmente nas palavras que o cliente fala, mas ele pode compreender as palavras que o cliente não fala também. E muito da verdade, e muitas vezes o essencial, está naquilo que não é dito. Muitas vezes a solução de um conflito está naquilo que não está nos autos. Aquilo que a pessoa busca é aquilo que ela não sabe. O que ela tem, a explicação que ela tem, é aquilo que ela já racionalizou, já encontrou explicações. Muitas vezes a pessoa tem todas as justificativas do mundo para ela ter feito o que fez. No entanto, ela continua fazendo. Nós vemos isso em pessoas que seguem padrões evidentes, como vícios, compulsões, né? Alcoolismo. A pessoa sabe. Não adianta falar para ela, olha, isso que você fez não é bom. Você precisa parar com isso. Não adianta. Falar para um adolescente, você precisa prestar mais atenção na aula. Pare de usar drogas, que isso não te faz bem. Eficácia zero. As pessoas sabem disso. Mas elas são movidas justamente por aquilo que está inconsciente. E o inconsciente obedece às ordens sistêmicas. O inconsciente não é algo aleatório. É o que o Bert denomina da alma individual quando se relaciona com a alma do grupo, com a alma coletiva. Existe um movimento coletivo que influencia o comportamento individual sem que o indivíduo o perceba conscientemente. Para quem trabalha com resolução de conflitos, seja no âmbito jurídico ou fora dele, é um conhecimento maravilhoso, é uma potência. Conhecer essas ordens sistêmicas e como elas agem e como o ser humano age em função dessas ordens, né? Como funcionam essas conexões, o poder de algumas práticas que o Bert Hellinger nos ensinou, é impressionante. Às vezes uma meditação de 1 minuto, uma palavra, um olhar, né? Nós olhamos para o cliente, ouvimos tudo o que ele fala, mas ao invés de tomar isso para si, de abraçar, colocar debaixo do braço tudo o que ele falou, nós procuramos para onde que o coração dele está olhando e que não está sendo expresso pelas palavras. E aí nós nos colocamos ao lado dele, né, numa postura de quem não sabe da solução, porque quem sabe, quem traz a solução é ele. Ele sabe para onde que ele está olhando, o que que ele está buscando, o que que vai lhe satisfazer. E na maioria das vezes não é uma indenização, não é o que ele pede para o advogado. E o advogado pode ajudá-lo nesse olhar, se ele tiver essa capacitação, se ele tiver essas lentes. Fala, olha, vem cá, vamos olhar para isso, vamos para aonde você quer mesmo chegar. Né? O que que vai, se eu entrar com ação assim, 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 vamos ver qual que vai ser o resultado. E é possível até projetar o efeito que tem um determinado projeto, né? Entrar com uma ação, um eventual ganho da ação, que efeito isso vai ter para o cliente e para o campo dele. Porque muitas vezes o cliente desconhece os efeitos disso sobre seus filhos, por exemplo. Né? Nós que já estudamos um pouquinho de constelações sabemos o efeito que tem a exclusão do pai dos filhos, a exclusão da mãe dos filhos, ou qualquer ataque desse tipo, ou colocar o filho no meio de uma briga entre os pais, ou a exclusão de um sócio que teve uma participação importante numa empresa, de um patrocinador, de alguém importante num determinado campo, né? De alguém que idealizou um projeto, se foi deixado para trás, como que as pessoas se vinculam àquele que foi excluído. Muitas vezes de forma a boicotar a própria família, boicotar o próprio projeto, boicotar a própria vida. Filhos que se sacrificam, que sentem, que adoecem, como tantos médicos que trabalham com constelação já perceberam nitidamente, né, como tantas vezes a pessoa
sente uma atração pela morte, uma atração inconsciente que gera a tendência de adoecer, né? Porque ela inconscientemente está buscando esse caminho para onde é que ela está ligada. E no direito, quantas vezes a pessoa se vincula a uma disputa, a uma briga, se coloca de uma forma a impedir uma solução de uma questão familiar, um inventário, por exemplo, né? Quantos inventários, quantos patrimônios se perdem, o prejuízo que a família tem, porque um dos filhos se recusa a fazer um acordo na hora de fazer uma partilha da herança. Por que esse filho se recusa? Ninguém entende. Poxa, esse irmão encrenqueiro, por que ele se opõe? Para onde que o coração desse filho está olhando, desse irmão? Talvez ele seja o mais amoroso de todos, talvez ele seja o único que se dispõe a olhar para algo que foi excluído e que os outros não querem ver. Para uma pessoa que não foi honrada na família, para alguém que morreu, para um primeiro amor que o pai, que a mãe teve, para uma criança que foi abortada no passado e que não foi, a qual não foi dada valor, não foi respeitada a dor relativa a um acontecimento trágico. Então, muitas vezes, a pessoa mais problemática e que, numa postura mais cega, sistemicamente, justificaria mais uma exclusão, né? Simplesmente uma atitude punitiva, uma exclusão, um ataque, não vou deixar isso barato, vamos acabar com ele. Postura de quem quer se livrar de uma pessoa problemática, né? Mas, às vezes, essa pessoa está trazendo uma solução. Ela mesma, ela é a portadora da solução, ela é a portadora da visão que as pessoas não estão querendo ter e que é aquilo que está faltando para todo o grupo, para toda a família se sentir em paz, se sentir mais unida, mais vinculada, mais feliz, para que o patrimônio possa ser mais valorizado e valorizar mais, né? Então, são muitas situações, em questões criminais, né? Para onde que a gente quer olhar? É simplesmente a aplicação da lei fria, ou será que é importante no direito olharmos para aquilo que faz a pessoa praticar o crime? Ah, mas ele praticou o crime porque ele é um monstro, porque ele é um maluco, porque ele tem mais é que morrer. Quando a gente olha sistemicamente, a gente vê que não é bem assim. Não que ele não deva responder pelos seus atos, porque nós vemos que a pessoa, quando responde pelos seus atos, ela responde bem. Quando ela responde de forma clara. Quando a responsabilidade lhe é atribuída com clareza, ela sabe por que ela está respondendo, isso faz bem. Isso gera cura. Por quê? Porque faz com que ela olhe para aquilo que ela estava buscando e que ela não estava querendo olhar. Muitas vezes é para um agressor do passado, ou para uma vítima do passado, ou a necessidade de finalmente tomar o seu pai, a sua mãe, que lhe foram excluídos, que ela não teve acesso, que ela sempre rejeitou, e de repente é necessário uma pena para que o filho perceba que o caminho é o seu pai e a sua mãe, mas isso precisa vir com clareza, né? Não adianta simplesmente encarcerar, aplicar uma pena, quantificar numericamente, e como se isso fosse solução. E do outro lado tem a vítima, que não é vista no direito penal. A vítima é uma ilustre excluída do direito penal. Ela é vista muito pouquinho, o papel da vítima. Aí os críticos do direito sistêmico, da constelação, às vezes falam, isso é absurdo, quer dizer que a culpa é da vítima. A culpa é não, nós olhamos para a vítima. Não é culpa, nós olhamos o que traz força. As pessoas que se envolvem em crime são pessoas que estão fragilizadas. Ambos. Tanto o que comete o crime quanto a vítima. A vítima está fragilizada. O que ela precisa para se empoderar, para que ela não se envolva em situações como aquela? E o direito sistêmico olha para aquilo também. Olha para a responsabilização, para o que fortalece,
né? Então, é algo, eu vejo que tem uma imensa contribuição do direito sistêmico no direito e na lei propriamente dita, e disso nós temos alguns exemplos, né? Em geral são polêmicos, porque a lei instituída atualmente, ela não surgiu da noite para o dia, ela foi também uma construção para a lei chegar a ser o que é. É preciso respeito, né? A lei instituída, ela decorre de um projeto, de um processo legislativo e às vezes de uma cultura de muitos séculos. A adoção, por exemplo, que dá uma nova família para o filho. Se anula o registro de paternidade e se lavra um novo registro de nascimento, ó, tá aqui a sua mãe, o seu pai, e essa é a sua família, e se exclui os pais biológicos. E existe uma razão da lei ser dessa forma. Mas quando nós olhamos de forma ampla para os efeitos, fenomenologicamente, não adianta discutir em tese, em teoria, debates. Os debates são muito infrutíferos nessa área. Agora, se a gente para e coloca representantes ou as próprias pessoas envolvidas, né? E a gente olha, observa o que acontece quando um filho adotivo não pode olhar para os seus pais biológicos, porque ele precisa honrar, ele precisa, por lealdade aos pais adotivos, e porque os pais adotivos têm receio, se sentem inseguros, têm medo de perder esse filho, aí nós olhamos que dinâmica que está por trás disso e como o filho fica bloqueado em diversos aspectos da sua vida. E muitas vezes como ele reage de forma agressiva, violenta, de forma inconsciente, porque ele não pode expressar de forma clara o amor que ele sente profundamente pelos seus pais biológicos. Ele tem que achar os pais biológicos ruins e inadequados, inapropriados para ele, porque a cultura diz isso, né? Então é um assunto polêmico, mas as manifestações que a gente vê de filhos adotivos, quando tem contato com a constelação e percebem o efeito que tem quando eles fazem esse movimento de olhar para os pais biológicos, de reconhecer os pais biológicos, o depoimento desses filhos tem muito valor. Eles é que sabem a importância que tem esse olhar. Não são os teóricos, as polêmicas não importam nada. O que a ciência está se importando? A ciência em si está se importando com as polêmicas, com quem acha uma coisa, com quem acha outra. Por que as pessoas estão procurando tanto esse nosso trabalho? Porque elas sentem que isso está dizendo algo importante para si. E isso está chamando, elas querem, né? Então, vamos continuar observando, vamos em frente, tem muito mais. E aí tem outros aspectos do direito também, que são influenciados pelo direito sistêmico, né? Eu tenho falado, assim, da legitimidade do filho para requerer alimentos. É uma legitimidade, qual o efeito fenomenológico disso? Né? O filho é que é a parte na ação. E o filho não pode ser parte numa ação em que, na verdade, quem está discutindo é o pai e a mãe. O filho sofre com isso. Mesmo que ele tenha 1, 2 anos de idade, seja representado pela mãe na ação, ele nem saiba da ação, mas o processo o coloca como parte, representado pela mãe. Então, fica assim, o filho é a parte contra o pai. A mãe está por trás, né? Usando, o filho é colocado, se defrontando com o pai. E num determinado momento, quando ele atinge a maioridade, ele se torna... aí ele que assina a procuração para o advogado, aí a mãe sai de cena, pelo menos sai das evidências, mas de forma oculta nós sabemos muito bem que ela continua como protagonista, porque o filho então continua brigando com o pai. Ele aprendeu isso. Por que ele briga com o pai? Aí ele vira para a mãe e fala,
por amor a você, mamãe. Eu faço tudo por você. Mas isso pesa. Quem é que está pagando o preço disso? Quem que está sendo sacrificado? O filho está sendo sacrificado. E a lei é que manda. Hoje, a lei é essa. Mas nós temos um trabalho a fazer, porque as leis mudam. Quando eu falo de direito sistêmico nos cursos, nas palestras, eu não fico apenas repetindo o que diz a lei. Não vejo que seja esse meu papel. Eu reconheço o papel dos professores que ensinam as matérias, assim, professor de cursinho, por exemplo, né? Você tem que saber o que vai cair no exame da OAB, tem que saber o que falou o STJ, o que falou o STF para passar no concurso, né? O que determina tal regulamento. Mas as leis foram construídas pelos homens, elas mudaram ao longo do tempo e vão continuar mudando. Então, a gente tendo isso em vista, podemos lançar um olhar mais adiante, como é que é bom que seja, como deve ser para que as relações fluam com mais felicidade, que as leis sejam mais felizes, porque fazem as pessoas felizes, porque dão resultados melhores. Tem diversos pontos na lei que podem ser aperfeiçoados, né? E o direito sistêmico, ele tem um papel, tem uma missão nesse caminho. Não acho que o direito sistêmico seja um ramo do direito. Tem direito penal, direito civil, direito processual, direito sistêmico. O direito sistêmico tem um papel no direito, é uma transição. É uma transição para um novo momento do direito. Talvez um dia não se precise falar mais de direito sistêmico, porque quando o direito chegar a realizar essas transformações todas que o direito sistêmico propõe, então o direito será sistêmico. E é o velho direito. É o velho direito que vem se transformando desde que o mundo é mundo, né? Desde que existem duas pessoas na face da Terra, com certeza haviam conflitos e deve ter sido necessário algum tipo de acordo, de contrato, de regulamento. Olha, você não passa para cá porque isso aqui me incomoda, não passa para cá porque te incomoda. Então, está definido, está definido. Se a pessoa atravessa, tem que resolver, né? É do ser humano. Então, para mim, é isso, o direito sistêmico. Temos uma missão de transformação, de olhar além, de não nos apegar ao que já foi. Muitos conflitos se perpetuam pelo apego ao que já foi, porque as pessoas insistem em querer resolver o que já foi. E, de repente, não precisa mais ser. Guerras entre povos, conflitos milenares, só se perpetuam porque olham para trás. Porque se olharem para frente, não tem mais necessidade, mas as pessoas olham para trás. Aquilo que não foi bem resolvido chama, né? Agora, as pessoas, quando ficam olhando para trás, elas não andam para frente. Tem esse efeito colateral. Então, olhar para trás deve ser algo cuidadoso, algo a ser feito na medida de uma necessidade pontual. É que nem dirigir um carro e olhar pelo retrovisor. A gente tem que olhar para o retrovisor para ver se está tudo bem, se não tem nada lá de trás que vai fazer eu bater ali na frente. É para isso que serve o retrovisor. Mas se eu ficar olhando só para o retrovisor, qual que é a consequência? Assim é a vida. Né? Olhar para trás para ver o que precisa ser liberado, o que precisa ser resolvido, no seu devido lugar. No seu devido lugar. Então, deixar no seu devido lugar. Questões de relacionamento, por exemplo, né? Tantas questões antigas entre o masculino e o feminino, tantas coisas arraigadas, tanta cultura de dor que as pessoas trazem de gerações passadas. Elas trazem a dor. E se elas olharem para trás, elas vão ficar vinculadas, a dor se reforça e elas vão querer descontar, vão querer revanche de quem está ao lado delas agora,
que não é aquela pessoa do passado que oprimiu a mãe, a avó, as gerações. Como é que a pessoa vai viver algo novo se ela estiver olhando para trás? É claro que enquanto houver opressão, oba, perguntas, tá bom. Enquanto houver opressão, haverá reação. Não adianta se iludir também, né? De achar que vai haver opressão e que ninguém vai tomar nenhuma atitude, porque as pessoas reagem. Achar que existe machismo e que não vai ter uma reação. Existe racismo e não vai ter uma reação. É natural. Vamos dizer sim a isso. É assim que as coisas funcionam, porque as pessoas sentem suas dores e sentem necessidade de reagir de alguma forma. E qual que é o nosso papel? Ajudar. Ajudar. Reconhecer que esse movimento acontece dentro de cada um de nós. Nós também. Nós nos identificamos com isso. Às vezes a dor grita mais de um lado, mas do outro lado a gente também se identifica. Se nós olharmos bem, se nós prestarmos atenção, nós vemos que nós somos compostos de sentimentos mais amplos do que simplesmente a defesa da vítima. Né? Nós não somos santos. E reconhecer que não é santo é um grande passo para a paz, porque facilita a gente não exigir dos outros que sejam santos. Ah, mas esses dias conversando com uma mãe, né, preocupada, porque, mas eu errei na criação do meu filho, porque eu dei uma bronca, porque não era para dar e tal. E calma, é assim que funciona. Diga eu também. Deixa o seu filho ser normal. Ele cresce, os filhos crescem com as imperfeições dos pais. Os filhos crescem, mesmo com imperfeições graves. Isso é importante. Não que seja certo. Não se trata de certo e errado, se trata de olhar para frente. O que nós precisamos agora para seguir em frente? De forma saudável, de forma harmônica, nas relações. Então, para mim, tudo isso é direito sistêmico. Vamos lá, vamos para as perguntas para dinamizar aqui nossa conversa. Oi, Sami. O que perguntaram aqui a respeito da ação de alimentos? E aí, então, uma pergunta. O pai vira vítima nesse contexto, mesmo se negando a pagar uma pensão para o filho? E uma outra colega colocou: como chamar o pai para a responsabilidade nesse contexto quando ele deve alimentos? Essa é uma grande dúvida dos colegas quando a gente fala sobre o direito sistêmico. Eu falo, é muito fácil dizer isso, mas a outra parte não quer fazer, não quer pagar. Então, seria bem bacana falar um pouquinho sobre esse assunto. Obrigada. Certo. Não, o que eu disse não tem, em relação à ação de alimentos, não tem a ver com vítima. O importante é que o filho não seja vítima. É que não confundir as coisas, né? De fato, muitos confundem e usam os filhos e descontam para atingir a outra parte, né? Por conta de uma dor, de um sofrimento, uma vingança, um sentimento de vingança, ao qual as pessoas estão sujeitas, ter esses sentimentos. Né? Nem isso eu estou falando como algo terrível, é algo humano. Né? Pessoa, por exemplo, num relacionamento de casal, a pessoa foi traída. E aquilo dói nela. E aí, ela, em compensação, ela quer machucar a outra e vai, não, então os filhos são meus. O pai saiu de casa, a mãe fala, então daqui os filhos são meus e agora você vai ver. A pessoa não fala assim expressamente, mas faz, muitas vezes. Né? Então não se trata de vítima, porque até por trás da traição também existem dinâmicas que nós não temos condições de julgar. A gente não sabe o que aconteceu antes da traição, quanto que cada um estava disponível para o relacionamento, quanto que talvez a pessoa que se sentiu vítima estava ausente,
ou estava olhando para outro lugar, ou estava envolvida com problemas seus, da sua família de origem, que inconscientemente ela estava emaranhada com as dores do seu passado, com um primeiro amor que ela deixou para trás e que nunca mencionou, e ela simplesmente não estava presente, e o outro sentiu, opa, cadê? Eu estou sozinho, ela não está presente, não tem um lugar aqui. Né? Uma vez eu participei de uma constelação que foi, e não é só constelação, né? Eu uso constelação como exemplo, mas são coisas que acontecem nos relacionamentos. Então, a mulher estava tão ocupada com o passado da sua família, de resolver problemas com os pais, e o pai que era galinha e que tinha traído a mãe, e que ela ficava julgando o pai, e tomava o partido da mãe, e a mãe tinha feito abortos, e a mulher ficava envolvida emocionalmente com aquilo, tal. Ela não olhava para o homem, não olhava. O homem era o vilão da história, segundo trouxe a cliente, porque ele tinha traído ela, e ele bebia, né? Aí, quando o homem entrou na constelação, a mulher não olhava para ele olhava para a mulher, e a mulher não olhava para ele. A mulher parecia que ele era indiferente, não tinha lugar na vida dela para ele, né? E ele expressou isso, ele falou, olha, eu sinto que não tem lugar para mim aqui, eu estou perdido. Aí, olha o sentimento que pode estar por trás de um homem que também tem seus emaranhamentos, né, que também teve as mortes na sua família, também tem suas dores, e está perdido, e vai beber, e vai arrumar outras mulheres, e são dinâmicas que nós não temos condição de julgar, não é tão cartesiano, né? Então, o que acontece entre um casal, o Bert Hellinger explica que é preciso ter um equilíbrio entre o dar e o tomar nos relacionamentos de casal. Mas o equilíbrio é entre os dois. Porém, existem mais pessoas envolvidas, que são as pessoas do sistema de cada um. Então, cada um tem seus vínculos do passado e cada um tem algum lugar para onde o seu coração está olhando, onde sua alma está conectada, e às vezes a pessoa está buscando compensar um desequilíbrio do passado. Para compensar o desequilíbrio do passado, ela tenta compensar no presente. E ela tenta exigir do outro algo que vai compensar algo do passado. E aí desequilibra o relacionamento. E aí, para encontrar o equilíbrio, não é tão fácil. Né? A gente julgar um relacionamento de casal seria fácil se fosse só os dois. Quando nós sabemos que não são só os dois, que cada um pode ser muito mais, então nós não sabemos mais de nada. Nós não sabemos mais de nada. Para ter uma ideia, é preciso ter um olhar mais amplo para poder compreender o que está por trás disso. Agora, como é que se resolve? O relacionamento de casal está desequilibrado. Um cometeu uma dor, os dois fizeram juntos os filhos, construíram um patrimônio juntos, cada um deu algo, deu sua contribuição, às vezes um contribuiu mais, às vezes o outro contribuiu mais, às vezes a contribuição não é quantificável em patrimônio material, às vezes uma renúncia pesa muito. Vou dar um exemplo. A mulher casou com 40 anos de idade, ela queria ter filho, não teve filhos, ela tinha expectativa de ter filhos. Aí o homem falou, eu não quero mais ter filho e tal, mas por amor, tá bom, então eu abro mão de ter filhos. Aí se casam. Aí dali a alguns anos não dá certo. A mulher abriu mão de ter filhos. Como é que você vai incluir isso na partilha? E qual é o peso disso no equilíbrio? Será que ela realmente ela vai... É tão fácil assim isso ser feito de forma consciente e ela ter uma renúncia desse tamanho, renunciou à maternidade e aí não deu certo, e aí ela quer cobrar, só que ela não sabe, nem sabe por que ela está cobrando tanto, mas ela cobra, porque ela sente que ela deu muito. E aí ela vai cobrar mais do que aquilo que seria aritmeticamente devido. Então, são dinâmicas ocultas que acontecem. Né? Qual o problema quando deixa o filho participar do processo?
é que o filho começa a participar dessa conta e vai entrar na dívida, vai entrar no rolo e vai ficar para as próximas gerações. Só isso o problema. Está sacrificando o filho, né? A coisa tem que ser resolvida no âmbito do casal. Então, é correto, primeiro, é bom olhar para tudo que está envolvido, porque tem coisas que não dá para cobrar. Tem coisas que só chorando. Muitas coisas, aliás. Fatores importantíssimos para resolver um conflito só se resolvem com um choro bem verdadeiro mesmo. Com sinto muito, com uma aceitação para poder seguir em frente, porque enquanto se ficar cobrando, se vai frustrar, porque não tem preço. Isso é um fato também. Mas pode ser adequado uma mãe cobrar a responsabilidade do pai para o sustento do filho. Isso não tem nenhum problema nisso, em princípio. Ela pode fazer isso. Se ela sente, olha, ele tem dinheiro para contribuir, e ele participou, ele é corresponsável disso, e eu estou precisando. Então, eu quero que você contribua, chama ele aqui, olha, tem que... Só que entre os dois. Deve ser entre os dois. Então, o que eu defendo? Que tenha uma alteração na lei para que a legitimidade seja dos adultos. A mãe que cuida do filho, a mãe que é responsável pelo sustento do filho, ela que tem a legitimidade para cobrar. O filho não tem nada a ver com isso, o filho só recebe os benefícios. Os pais têm que resolver entre si, não pode deixar o filho participar do processo. Da mesma forma, decisões em relação à guarda. Agora, tem outras dinâmicas, outras nuances dessa relação que podem fazer com que o filho sofra mais ou menos, que o filho se libere mais, né? Dependendo de como é feita essa cobrança. E muitas vezes pode ser melhor para a própria pessoa que cobra não cobrar. Nem sempre é bom cobrar. Né? Não precisa ter essa... tem que cobrar e tal. A pessoa que tem essa postura de que tem que cobrar é porque ela mesma se ressente de algo, né? Ela está tomando as dores e com certeza isso tem uma relação com a sua própria história. Mas nem sempre. Às vezes, reconhecer que a pessoa não está disponível, que ela não pode ajudar, que desse mato não sai cachorro. Isso não... Eu vou dar conta. Eu vou dar conta. Isso traz crescimento, isso traz outros benefícios. Eu estou falando isso assim do ponto de vista de quem quer ajudar as partes, né? Nem sempre eu posso falar isso. Se eu estou na condição de juiz do processo, eu não vejo que seja meu papel ficar dissuadindo as pessoas de entrar com a ação. O advogado talvez possa. Isso é algo que o advogado pode e o juiz não pode. Então, tem alguns... É algo fino, né? O que cabe a cada um, o que cada um pode fazer para ajudar e o que é ajudar. Falei um monte, mas eu acho que eu respondi a pergunta. Tem mais? Respondeu, sim. Tem mais uma pergunta referente à postura do juiz e de outros, da sua postura, né, que tem um olhar sistêmico como magistrado, e os outros juízes que rejeitam, né, eu entendo que ela quis dizer em relação a projetos ou de postura dentro do judiciário, como que é o olhar para essa resistência, e se você puder falar um pouquinho sobre isso. Olha, na verdade, eu olho mais para onde o meu trabalho está fluindo, para onde o campo está me conduzindo ao mais, sabe? As resistências, elas são absolutamente naturais e é um processo de transformação. Não seria ingenuidade imaginar, querer que fosse algo unânime, né? Existem resistências por N razões. Às vezes porque a pessoa se identifica com algo, com alguma dinâmica e ela não quer olhar. Isso pode acontecer. A pessoa não quer olhar porque aquilo pode exigir dela, se ela olhar para aquilo,
talvez ela sinta necessidade de uma transformação que ela não está pronta, não está podendo. E ela não quer mexer. Então, muitas pessoas resistem porque não querem mexer. Mas existem resistências também bem fundamentadas tecnicamente, né? Ah, não tem comprovação científica. Isso também é importante. Também é importante, porque o movimento, para ganhar espaço, precisa se fortalecer. E quando surge uma resistência, o que essa resistência está mostrando? O que é preciso? Então, vamos buscar o que é preciso. Mas eu não me detenho nas resistências. Eu vejo como elas como fazem parte do campo. E as pessoas também, com o tempo, vão percebendo o que traz mais benefício para elas. Eu posso falar da minha realidade e do que eu observo aqui na minha comarca. Na minha comarca, já ouvi críticas, eu também não tenho a ilusão de ser unânime aqui, mas, de maneira geral, existe um bom apoio, tanto por parte das pessoas que participam das dinâmicas. Já fiz pesquisas, né, questionários e tal, e o apoio é muito maior, quase unânime. E entre os advogados também. Agora, eu tenho cuidado de não deixar que haja qualquer prejuízo com as pessoas que não queiram participar das constelações. Meus julgamentos são técnicos também. A sentença, quando eu preciso decidir, quando não há acordo, minha sentença tem que ser técnica e bem fundamentada, e está sujeito a recurso como a de qualquer juiz. O processo anda, segue todos os trâmites exigidos na lei, tem as audiências, tem a instrução se precisar. Na prática, eu faço bem menos audiências de instrução do que a maioria das pessoas, porque muitos casos se resolvem antes, a maioria se resolve antes. Feliz dos juízes que contam com um bom conciliador, né? Já é um filtro, assim, muitos processos se resolvem na mão do conciliador, e aqui, além do conciliador, tem as constelações que amaciam as partes, facilitam muito. Às vezes chega na audiência de instrução, depois da constelação, e mesmo a instrução flui de forma muito mais suave do que fluiria sem as constelações, porque as pessoas já têm um olhar, já têm noção do prejuízo que elas estariam causando se elas tiverem uma postura beligerante, uma postura de oposição uma à outra. Então, elas concordam em olhar juntos para a solução, e mesmo a produção de provas pode ser muito facilitada. Então, de maneira geral, o que eu vejo é que isso funciona muito bem, e é o que eu tenho visto com os colegas que estão também se valendo das constelações do direito sistêmico. Assim, quem experimenta está gostando. Eu ainda não vi algum juiz que experimentou e achou ruim, sabe? Já vi pessoas assim, projetos que não foram para frente. Agora, existem muitos fatores envolvidos aí, né? Eu não vejo que seja a constelação, mas o profissional que trabalha é muito importante. Precisamos de profissionais capacitados, preparados. Os juízes precisam estar de acordo também, se quiserem que o projeto frutifique, o juiz precisa estar de acordo e olhar com bons olhos, né? É uma conjunção de fatores. De maneira geral, a gente está vendo como isso está crescendo e como é a satisfação das pessoas. Não é simplesmente não é algo que veio de cima para baixo, que o CNJ determinou, olha, agora os juízes vão fazer assim e tal, e os juízes ficam resistindo, e isso foi bom, isso foi ruim. Não existe muito essa polêmica. Quem faz, acha maravilhoso. Quem faz, vê claramente as vantagens, né? E quem não participa tem o processo convencional, como todos os outros, e os juízes que não fazem, também vida que segue. Tem juízes muito operosos, muito eficientes, com números muito bons, muito sérios, inclusive, muito dedicados, que fazem um excelente trabalho. Eu tenho o maior respeito pelos meus colegas e não fico fazendo também proselitismo, tentando convencer os colegas. Eu estou falando aqui porque vocês me convidaram. Quem está assistindo porque quer, né? No fórum, eu convido as partes, convido os advogados. Tem pessoas que vêm sempre,
que vem sempre, advogados que frequentam as vivências, né? Servidores, as pessoas, mas vem quem quer. Se não quiser, não precisa. Então, tranquilo, é questão de tempo, isso aí. E vai demorar, viu? Não adianta ficar com pressa e achar que todo mundo vai querer trabalhar dessa forma, não. A diversidade faz parte da nossa sociedade. Tami, sei que o nosso tempo está um pouquinho apertado. Você acha que consegue falar um pouco sobre como é o olhar para os casos de alienação parental? O pessoal tem perguntado isso aqui no chat. Olhar para os casos de alienação parental. Essa é uma dinâmica muito presente, né? Principalmente quando existe uma crise recente no casamento, mas às vezes a vida inteira. Muitas pessoas carregam essa mesma dinâmica a vida inteira e é terrível para os filhos, né? Isso não é uma descoberta do direito sistêmico. A lei de alienação parental foi discutida e aprovada antes de começar, né? Estava começando a falar de direito sistêmico, mas não teve essa influência direta. Os psicólogos bem sabem há muito tempo dos efeitos da alienação parental. O que nós fazemos é que, propondo alguns exercícios de constelação, fica muito evidente o efeito da alienação parental. Então, possibilita-se que as próprias partes onde existe alienação parental, o próprio pai e a mãe que acusam-se de alienação parental, podem vivenciar essa dinâmica enquanto filhos, porque quem pratica alienação parental foi vítima de alienação parental. Vítima enquanto filho, a vítima é o filho, porque a alienação parental subtrai do filho o direito de ter um de seus pais no coração. E o filho fica, então, alijado desse direito básico de dignidade da pessoa humana de poder reconhecer que ele é filho do seu pai, filho da sua mãe, e que a vida veio dessa forma, e que é assim que a vida é, e só assim é que a vida pode se desenvolver, só a partir de uma realidade. Não tem como prosperar uma negação da vida como ela é. Criar uma ilusão não funciona. Antigamente, se negava a verdade para os filhos adotivos, por exemplo. Não precisava falar que era filho adotivo. E quem é filho adotivo e foi vítima disso, de uma mentira ao longo da vida, pode falar, pode depor. Como é que isso foi para ele? Eu não tive essa experiência pessoal, mas já ouvi diversos relatos. Né? A pessoa se sente, ela não sabe quem ela é. Ela não sabe qual é o seu lugar no mundo. Mesmo que ela não saiba conscientemente que ela é adotada. Né? A alienação parental é mais ou menos a mesma coisa, porque se retira do filho o direito de reconhecer que ele é bom sendo assim como filho deste pai e desta mãe. É assim que o filho é. Ele não é diferente. Né? Agora, a partir daí, ele pode fazer algo de bom com a vida? Pode fazer algo maravilhoso. Pode ser um grande sucesso, feliz, próspero, né? Mas se ele negar a sua origem, ele vai sofrer os efeitos disso, ele vai se negar, ele vai se sentir negado, se sentir excluído. E a alienação parental faz isso, exclui uma parte do filho. Né? O que nós fazemos? Através de uma meditação ou de um exercício com representantes, nós colocamos as próprias partes envolvidas no lugar de filho, olhando percebendo em si o efeito que tinha quando seu pai falava mal da sua mãe, quando sua mãe falava mal do seu pai, e o quanto que ele sempre buscou, de alguma forma, sem nem saber, como ele sentiu falta da mãe que lhe foi negada, do pai que lhe foi negado. Se ele sentiu falta, ele sentiu uma dor muito grande. Se ele sentiu dor, é porque foi algo importante. Algo que não é importante não dói. Algo que não é importante não faz nem cócega. Né? Mas ele sente uma profunda dor. Por que ele sente dor? Porque a mãe
levou ele, não deixou ele ter contato com o pai, porque o pai ficava esculhambando a mãe, né? E aí ele percebe, opa, olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu estou fazendo, olha a gravidade da coisa, olha como é sério. Então, isso traz algo muito essencial à consciência, isso modifica a postura da pessoa no processo, na vida, e libera o filho, né? Libera o filho. Os filhos não podem ser penalizados pelos conflitos entre os pais. Eles têm que ter chance de ser inteiros, né? Eu estava falando, as partes são o pai e a mãe. O filho não pode ser parte. O filho precisa dessas partes em ordem no coração para o filho se sentir inteiro. E assim deve ser preservado, essa integridade. Tá ótimo, Sami, gratidão. Bom, tem muitas outras perguntas, mas eu acho que o nosso tempo já está chegando ao fim, então eu deixo também aqui o recado para as pessoas que estão conectadas, que nós vamos respondendo na medida do possível, mesmo depois de encerrada a live, ela vai ficar gravada. E agradeço, então, a presença do Sami, vou passar a palavra para ele também finalizar, mas já vou deixar aqui o meu agradecimento também em nome da Comissão de Direito Sistêmico de Santos, e foi um prazer ouvi-lo novamente, e quando tudo isso passar, eu espero que nós possamos nos encontrar. Grande beijo, Sami, obrigada. Então, muito grato a todos vocês, Thaís, Roberta, Janice, Daniele, Keila, Tilda, Eduardo, Mauro, Isabel, Elza e todos que estão assistindo. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, né? Ser ouvido, né? Sentir que isso faz algum sentido para vocês, se é que faz, né? Se não fizer sentido, tudo bem também. Cada um é que sabe o que lhe move o coração. Mas se estamos aqui nessa hora da noite é porque deve ser de alguma utilidade, né? Então, para mim também é. Para mim é uma grande alegria e grato pelo convite, pela oportunidade. Eu vejo que é um movimento importante, né? Vem se desenvolvendo há algum tempo, desde que eu conheci a perceber, assim, puxa, isso, os advogados, eu era advogado, olha, um advogado aqui perde tempo, se desgasta, a pessoa fica com raiva, as pessoas brigam, e de repente aqui na Constelação isso está funcionando dessa forma tão maravilhosa, que coisa linda, isso há de servir na minha vida profissional. Mas eu só consegui colocar em prática em 2006, com a minha posse na magistratura. Antes disso, eu já comecei a treinar, né? Já estava fazendo as formações, a Constelação ajudou no meu concurso, para eu focar melhor nos estudos, para eu determinar os meus objetivos, mas na magistratura, a partir de 2006, eu comecei a constelar meus processos, nos treinamentos, né? Então, o pessoal que participou dos treinamentos da Mimansa, do Renato, nessa época, desde 2006 já vê constelações de processos judiciais. E aí, aos poucos, eu comecei a, passo a passo, ir abrindo, à medida que eu vim sentindo mais segurança, né? Porque eu também preciso de segurança. Vocês também, né? Todos nós. A gente não pode também sair endoidecido, chocando os outros, assim, né? Às vezes, as pessoas se sentem chocadas, mas a gente tem que se resguardar, porque, sim, né? Então, passo a passo, procurei o Bert Hellinger, me aproximei dele, constelei com ele, aí isso começou a ganhar mais repercussão, aí eu lancei o blog em 2010, em 2012 comecei a divulgar as constelações que eu estava fazendo no fórum, e aí isso começou a virar reportagens e tal, e aí começaram a aparecer pessoas também, poxa, também estou fazendo e tal. Então, é muito bonito de ver, que é algo, na verdade, muito maior, né? E que vem de muito tempo. Na verdade, foi o Bert já constelava,
questões tipicamente jurídicas. Eu não inventei isso. Né? O Bert, você pega os primeiros livros dele, e eles falam de questões de guarda, de questões de violência, de crimes sexuais. O Bert já havia feito constelações em presídios, se não me engano, desde 99 ou 2000 ele fez experiências, né? Existiram outras experiências desse tipo. Então, é mesmo um movimento, e a gente, quando se conecta a algo grande, nós podemos também sentir essa grandeza agindo em nós, né? Ao mesmo tempo, nós não somos nada, mas podemos contribuir com algo muito grande. Então, nisso eu olho para a tela aqui, para todos que estão aqui e para os que estão nos acompanhando, e isso está ganhando mais corpo, né? Então, minha gratidão, um grande abraço a todos, desejo sucesso aí nos passos, nas inovações, nas experiências, nos caminhos, e vamos em frente. No que eu puder ajudar, continuo à disposição, tá? Tenho, para quem eventualmente não sabe, eu tenho um blog, tenho uma página no Instagram. No Instagram tem um link lá, que aí tem um workshop que eu vou dar no dia 22, tem curso online, eu costumo divulgar os eventos, né, os cursos dos quais eu participo, então tô aí. Quem que eu puder ajudar, contem comigo. Sami, nós que agradecemos. Eu vou passar a palavra rapidinho só para a Daniele fazer o agradecimento dos representantes lá da diretoria. Dani? Obrigada, Roberta. Eu queria agradecer a subseção de Vargem Grande Paulista. Eu estou hoje como presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Mediação e Direito Sistêmico de Vargem Grande Paulista, e agradecer o presidente da nossa subseção, doutor Tiago Felipe Comim Rodrigues, que inclusive está pelo canal do YouTube acompanhando e muito entusiasmado aqui com tudo que a gente conversou. E passar uma informação, Sami, no começo você falou em 111, já somos em 120 comissões, quer dizer, cresce a cada dia, né? Nós somos em 120 comissões hoje no Brasil, e acredito que semana que vem já vai ter mais, e na outra mais. É um movimento crescente sempre. Muito obrigada, Sami. Obrigada, Roberto. Obrigada, Dani. E aí, para a gente finalizar, eu vou falar para o pessoal que eu vou deixar na página nossa do YouTube a nossa... Opa, vocês estão me ouvindo? Não? Eu vou deixar, então, na nossa página o endereço do Instagram do Sami, do blog, e a música, Sami. Nós gostaríamos de colocar aqui a música, mas por uma questão técnica aqui de internet, aquela música que você nos passou, nos brindou, né? Que ela é tão linda e tão rica. E eu queria ler uma frase sistêmica antes de passar aqui a palavra para o nosso representante da diretoria aqui, doutor Eduardo. E eu sempre falo, eu tenho a felicidade de estar dentro da UAB Itaquera, com uma diretoria tão participativa e tão, sem eles saberem, sistêmicos, né, como a gente brinca, de entender e de levar esse conhecimento para os nossos colegas aqui de Itaquera, da Zona Leste. Então, só para a gente encerrar, eu vou passar então a palavra para o doutor Eduardo, e só ler a frase que, quando iniciou, a gente tem aquelas cartas sistêmicas, e eu gosto muito dessa. Eu reconheço que você pertence a esse lugar. Então, se nós falamos de um grande sistema de justiça, todos nós fazemos parte, né? E ontem, comemorando o dia da advocacia, o dia dos magistrados, dos estudantes, faz muito sentido a gente entender o porquê você tinha que abrir essa jornada. Gratidão. Doutor Eduardo, por gentileza. Vamos lá, obrigado, Roberta. Boa noite a todos, boa noite a todas. Todas, né, em primeiro lugar, porque vocês prevalecem aqui, né, como em quase todos os espaços que a gente tem frequentado, né. Quero cumprimentar o professor Sami, né, e dizer assim, né, me chama a atenção, tamanha a gratidão,
de todos que estão aqui participando aqui dentro da plataforma, amor, né, de todos eles, eu senti isso na fala de cada um, emoção também de todos eles, né, pela figura que você representa, professor. Certamente é isso, certamente é o seu trabalho. A responsabilidade, eu vejo assim, o direito sistêmico, eu não sou um profundo conhecedor, atuo na área tributária, mas assim, eu vejo a grande oportunidade que tem nesse momento a advocacia, né, que conseguir enveredar para o lado do direito sistêmico, e por vários aspectos, né, até pela questão social, a possibilidade de tornar as relações humanas mais leves, a responsabilidade que essas 120 comissões espalhadas aí por todo o Brasil têm de difundir esse conhecimento, porque outros advogados também merecem ter esse acesso. Então essa é uma responsabilidade de todas as presidentes e presidentes aqui presentes aqui a essa live, aos 120 no Brasil inteiro. E Sami, né, pela simplicidade lhe chamo de Sami, né? Mas assim, parabéns por sua disposição em entregar justiça de uma forma sistêmica, mais humanizada, mais efetiva, mais inclusiva, mais pacificadora. Foi isso que eu consegui pensar aqui de tudo que eu ouvi. Eu quero agradecer a sua presença aqui conosco mais uma vez, em nome de todos que estão aqui na live, dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil ela e exercerá um papel fundamental na difusão deste conhecimento para toda a sociedade. Agradecer a minha vice-presidente na OAB Itaquera, a doutora Isabel Barros, que está aqui, e também a Roberta Moreira, que é a nossa presidente da Comissão de Direito Sistêmico, e dizer para todos que estão nos assistindo, seja no YouTube ou aqui na plataforma, que a nossa casa lá está aberta, e quem sabe um dia, né, nós consigamos aí nos encontrar pessoalmente, né, lá na OAB Itaquera. Será um grande prazer recebê-los. Parabéns a todos. Gratidão, Edu. Gratidão, doutora Isabel, por participar aqui com a gente. Então, Sami, nossa gratidão por tudo que você representa dentro desse processo, né, que a gente tem, não só do direito sistêmico, mas de autoconhecimento, de entender todo esse universo e abrilhantar aqui nossa jornada de direito sistêmico, né, gente? Pode abrir agora os microfones, eu acho que vale a pena. Que eu tenho certeza que cada um aí está mexido e encantado com cada palavra que você deixou aqui com a gente. E lembrando para quem está assistindo que nós vamos continuar com a jornada. O nosso próximo convidado também é um outro querido, o doutor Renato Bertatti, que também muito nos alegra nesse trabalho. E vou deixar então, Sami, depois o seu Insta, o blog e também ali a música que nos encantou e realmente tocou nossos corações. Alguém mais quer falar? Lembrando que esse evento é de todas as comissões aqui envolvidas. Exatamente. Essa dimensão amorosa. Só destacar Santos, Poços de Caldas, Ribeirão Preto, Franca, Petrópolis, Vargem Grande e nossa Itaquera. É muito lindo o trabalho de vocês, parabéns. Que isso reverbere aí para quem está nos assistindo pelo YouTube. Doutor Sami, gratidão por todos os seus ensinamentos. E a gente fica aqui impactado, como eu disse. Gratidão a cada um de vocês por esse trabalho bonito que vocês entregam. Parabéns. Gratidão, gente. Gratidão. Gratidão, Sami. Gratidão. Tchau. Valeu, pessoal. Muito bom, gente. Muito obrigada. Gratidão. Elza, Eduardo, gratidão. Muito bom, viu? Valeu. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Foi maravilhoso.
Obrigada. Foi demais. Obrigada. Até a próxima. Pode ter já para o segundo encontro, né? Já deixar o tema não foi respondido, já fica o convite para uma próxima, tá? Também, por favor. Um beijo. Valeu, Valeu, beijo, pessoal. gente. Beijo. Tchau. Beijo. Boa Valeu. noite. Obrigada. Beijo. Boa noite. Obrigada, gente. Sandra. Tchau. 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 Gente, pera um pouquinho. Não precisa sair, não. Deixa eu sair. Vamos pedir para as meninas voltarem. Peraí. Ai, eu não parei.